Bom dia a todos. Estamos, então, começando agora o nosso webinar sobre as novidades da ISO 31000 2018. Obrigado pela presença. Esse webinar ele vai estar sendo gravado e, por algum motivo, se alguma pessoa não puder comparecer, depois ele vai poder ser acessado. Da mesma forma, as perguntas que vocês tiverem podem ser encaminhadas por chat na seção Questions aí da ferramenta e estaremos respondendo as que conseguirmos até o final da apresentação. A apresentação está prevista, uma apresentação inicial, agora de 20 minutos, falando sobre o processo de desenvolvimento da norma ISO 31000, a sua história, a realidade atual e para onde caminhamos. E logo em seguida, o Eduardo Poggi vai fazer uma apresentação sobre a comparação da versão da ISO 31000 com o COSO, que são os dois modelos de referência que hoje, de fato, têm sido utilizados pelas organizações para a implementação da gestão de riscos. Então, iniciando esse nosso webinar, falando sobre o processo, como se chegou ao consenso mundial de gestão de riscos, eu sou Alberto Bastos, sócio fundador da Módulo, CEO, e também, atualmente, eu coordeno o Comitê de Gestão de Riscos da ABNT, que são mais de 500 organizações hoje participando e que representam o Brasil nessas discussões internacionais da ISO 31000. A ISO, como referência, acho que todos vocês já conhecem bem os principais padrões da ISO, os conhecidos ISO 9000 na área de qualidade, a ISO 14000 na área de meio ambiente. O Brasil tem uma atuação forte na ISO 26000, que é de responsabilidade social. O pessoal de segurança da informação conhece bem também a 27001. Então, todas essas normas ISO são normas estabelecidas por consenso, onde a ISO, ela de fato hoje é o principal organismo, a principal organização internacional para criação de normas mais focada, inclusive, em normas de gestão. E é nesse contexto que a ISO 31000 surgiu, porque a ISO, como uma organização com o fim de padronizar os assuntos relacionados à gestão, identificou que em várias de suas normas, o assunto gestão de riscos ele era tratado de forma diferente, usando, às vezes, terminologias até conflitantes e, muitas vezes, de maneira despadronizada. Então, a ISO 31000 chegou como uma demanda dos próprios comitês de se escrever, então, de fato, uma norma genérica de gestão de riscos que pudesse ser uma espécie de linguagem comum ou linguagem única, que unificasse, então, todos esses temas, esses conceitos em gestão de riscos nas mais variadas disciplinas. Então, esse processo é um processo que, de uma certa forma, para se atingir o consenso, ele demanda bastante reuniões e bastante até, eu poderia dizer, diplomacia e negociação, porque especificamente no nosso caso do Comitê de Gestão de Risco, o Comitê Técnico é o Comitê 262 da ISO, existem hoje 73 países participantes, sendo que são 55 países ativos, como membros de fato ativos, e 18 países observadores. Então, a gente pode perceber que o tema de gestão de riscos, que é um tema que, em diferentes disciplinas, a gente tem dificuldade de linguagem, terminologia e mesmo de padronização, vocês conseguem imaginar, por exemplo, que gestão de riscos no Brasil é diferente de gestão de risco na China, que é diferente de gestão de risco nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Austrália, Enfim, muito do fator cultural dessas organizações, desses países, com certeza influenciam na questão da gestão de risco. E todo esse desafio foi trazido à mesa para que se conseguisse chegar, então, a esse consenso. A ISO tem um processo já bastante maduro de desenvolvimento dessas normas técnicas, onde os países conseguem trabalhar com uma certa flexibilidade de forma remota, através de ferramentas, mas presencialmente
algumas reuniões acontecem, normalmente, no caso desse comitê, são 2 reuniões por ano, que se intercala entre os países. A última reunião foi essa reunião de 2017, no ano passado, onde ela ocorreu em São Francisco, na Califórnia, né? O pessoal às vezes me pergunta esse desenho, esse boneco do Android aí no meio da fotografia, é porque essa reunião foi tirada dentro do Google. A reunião foi realizada no Google, um dos representantes dos Estados Unidos é o diretor de segurança do Google, e ele foi o nosso anfitrião, então, em hospedar a última das nossas reuniões da ISO, em São Francisco, na Califórnia. E nós aqui no Brasil também tivemos a grata oportunidade de sediar uma dessas reuniões, né? No final de 2015, nós fizemos essa reunião da ISO Internacional aqui no Rio de Janeiro, bastantes países presentes. Isso foi muito importante, porque marca uma posição brasileira bastante representativa nesse cenário de desenvolvimento de normas, e também ajuda que a gente promova internamente aqui no Brasil a nossa norma nacional, os nossos conceitos. Durante esse evento, durante essa reunião, nós promovemos um evento internacional, aproveitando a vinda de vários desses especialistas que estiveram conosco aqui no Brasil, e realizamos esse seminário, né? Então, acho que é um ponto importante, porque a norma, então, hoje, ela é fruto da experiência de vários especialistas, e que são especialistas em diferentes temas, em diferentes disciplinas, envolvendo organizações privadas, bancos, empresas de petróleo, varejo, envolve também universidades, envolve a academia, envolve o governo, né? Então, nos mais diferentes setores, profissionais na área de gerenciamento de projetos, profissionais de saúde, profissionais na área militar, de defesa, profissionais de segurança, profissionais de auditoria, profissionais de compliance. Então, são os mais variados e diferentes perfis, trabalhando de forma colaborativa para se chegar a este consenso, né? Então, esse processo acontece no nível internacional, patrocinado pela ISO, né, que é a grande organização integradora e padronizadora, e, por sua vez, nos países existem o que a gente chama das organizações nacionais, que, no caso brasileiro, é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que, então, representa o Brasil na discussão dessas normas internacionais. Como eu comentei no início, atualmente eu coordeno esse Comitê Especial de Gestão de Riscos da ABNT, e já antecipando até uma pergunta que normalmente é comum, para participar deste comitê, basta enviar um e-mail para essa referência, risquel@modo.com.br, que é a nossa lista informativa dos participantes. Então, novamente, ao final, eu vou reforçar esse e-mail para que todos que tenham interesse em participar ou indicar pessoas que queiram participar, possam, então, encaminhar pelo e-mail, que nós vamos incluir, então, como participante. Entrando diretamente no nosso tema, que é o lançamento mundial da ISO 31000, que aconteceu na semana passada, né? No dia 15, quinta-feira, a ISO, então, anunciou oficialmente o lançamento dessa nova versão da ISO 31000, e vamos falar um pouco mais adiante do que seriam exatamente essas novidades da ISO 31000, principalmente abordando a ideia de que é um documento extremamente conciso, extremamente simples, né, e claro, e que pode ser utilizado pelos mais variados perfis de profissionais em toda a organização. Então, é uma norma que é para ser usada pelo executivo, uma norma para o auditor, uma norma para o técnico, uma norma para o usuário. É uma norma que envolve, de fato, no sentido genérico, o tomador de decisão. Então, se alguma pessoa dentro da organização ela toma decisão, e isso o tempo inteiro, né? Na verdade, essa norma, de uma forma mais sistematizada, ela orienta diretrizes, então, para que ela possa praticar a gestão de risco de uma forma uniformizada e utilizando esse padrão. Jason Brown é o nosso atual chairman, né, o nosso chefe do comitê técnico da ISO, e eu destacaria que ele fez questão de enfatizar que essa nova versão revisada da ISO 31000, ela tem um foco muito grande na questão da integração entre áreas, em funções, departamentos, né? E também o papel dos líderes e as suas responsabilidades dentro da organização.
Então, é uma norma bastante genérica, mas também uma norma bastante prática, né, onde o grande objetivo é agregar valor e preservar o valor das organizações, utilizando, então, essas diretrizes de gestão de riscos. Na ISO, muitas vezes é comum se pensar que, sendo então uma norma ISO 31000, seria uma norma para certificação, né? Mas na ISO existem dois tipos de normas, as normas de diretrizes e as normas de requisitos. Essas últimas requisitos são então as tais normas de certificação. Eu já posso adiantar que a ISO 31000 não é uma norma para certificação, é uma norma de diretrizes, portanto, ela contém guidelines, orientações, né? E para gerenciar quaisquer tipos de riscos em qualquer empresas, organizações de qualquer indústria e setores de qualquer atividade. Enfim, o grande desafio do consenso foi, de fato, atender a esse perfil de público tão variado e tão diverso em relação a um tema de gestão de riscos. Fazendo uma ponte, já comparando o pessoal que já conhece a ISO 31000 versão 2009, que era a última versão vigente então, que foi substituída agora pela 2018, é uma norma bastante curta e concisa, como comentei. A versão anterior tinha 29 páginas, essa nova tem 23, sendo que se nós tirarmos o índice, a bibliografia e a capa, né, na verdade, ficaríamos apenas com 16 páginas de conteúdo. Então, é uma norma muito simples e fácil de ler, né? Eu vou referenciar basicamente o que seriam os principais conceitos que estão presentes na ISO 31000, onde, na verdade, os capítulos 4, 5 e 6, eles seriam, então, os mais importantes, porque eles falam sobre os princípios, a estrutura e o processo de gestão de risco para as organizações. Em termos de termos e definições, a norma também foi mais enxuta, porque existiam 29 termos na versão anterior e esses termos foram reduzidos para 8, né? Então, isso demonstra, de uma certa forma, a maturidade dos conceitos e das definições que, talvez numa versão primeira, 2009, havia uma maior necessidade de se alinhar e se definir os conceitos, e hoje em dia, com o amadurecimento da norma, as empresas já entendem basicamente os conceitos. Vou reforçar o primeiro dos conceitos, que é talvez o mais importante de todos, onde, afinal, a gente conseguiu chegar a um consenso pela definição de risco, né? Existem vários documentos que têm várias definições de risco, tratam o risco de temas diferentes, e a ISO, de uma maneira bastante sábia, ela fez a definição do risco como o efeito da incerteza nos objetivos. Risco como o efeito da incerteza nos objetivos. Então, a parte que é incerteza, né? Na verdade, tradicionalmente fala-se muito da questão de se medir ou de se avaliar o risco baseado em probabilidade, baseado em consequência. A dimensão da probabilidade está exatamente incorporada nessa ideia da incerteza, que são eventos que podem ou não podem acontecer e, caso aconteçam, possam afetar ou não esses meus objetivos. Então, de uma forma genérica, a definição de risco ela é bastante abrangente, o que nos traz a possibilidade de trabalhar, de fato, com uma abordagem bastante ampla, não só interpretando o conceito de risco como tradicionalmente, muitas vezes, a gente costuma pensar, como algo negativo, algo que vai trazer um prejuízo, ou algo que traz um dano, e por isso a gente precisa mitigar, minimizar, reduzir, mas também o outro lado da moeda, que é todo o espectro de oportunidades, né? Onde, em vez de prejuízos, eu tenho benefícios, em vez de danos, eu tenho ganhos, e por isso, na verdade, a forma correta de nós contrabalançarmos, que muitas vezes é chamada de riscos e oportunidades, ela não é mais desta forma que a ISO visualiza, e sim ameaças e oportunidades. Então, nesse diagrama, por exemplo, é bem interessante, porque uma mesma fonte de risco, um mesmo evento, da mesma forma que pode ser ameaça para alguns e trazer com isso perdas, né, em algumas situações, pode, por outro lado, ser oportunidade e trazer ganhos para outros, ou mesmo afetando o mesmo objetivo, né? Então, essa é uma visão bastante ampla, o que faz que a norma ISO 31000 possa, de fato, ser aplicada nos mais diferentes
cenários, tanto os cenários negativos quanto os cenários positivos. Os diagramas principais da ISO 31000 versão 2009 são esses três, os princípios, a estrutura e o processo, e de uma certa forma é um desenho bastante antigo, né, e de uma certa forma quadrado, que parafraseando um pouco a questão de uma propaganda de uma cerveja famosa, né, eu diria que na versão 2018 agora gestão de riscos vai descer mais redondo, né, os diagramas foram reescritos de uma forma a destacar nesse novo desenho de círculos, exatamente esse caráter dinâmico e interativo que a gestão de risco tem. Então, isso é um ponto bastante importante, tanto na questão dos princípios, né, porque mostra que os princípios, de uma certa forma, tendo como centro a ideia do princípio de criação e proteção de valor, eles estão integrados e é muito interessante, porque eles lidam com vários aspectos da gestão de risco. Gestão de riscos necessariamente precisa ser customizada para as organizações, ela é inclusiva, dinâmica, trabalha com fatores culturais e fatores humanos, né? E precisa eternamente ser sempre melhorada através de um processo de melhoria contínua. Além dos princípios, tem a parte da estrutura, que é como nós traduzimos framework em relação a ISO 31000 aqui em português, né? E essa estrutura eu destacaria exatamente essa ideia de colocar no centro a alta direção, onde existe toda uma necessidade de liderança e comprometimento em relação à gestão de riscos, né? Então, partindo da integração, as fases de concepção, implementação, avaliação e melhoria da estrutura, que é como, na verdade, a gente insere a gestão de risco dentro da organização. E, finalmente, a terceira e última parte, que é o processo, né? O processo, então, na versão 2009, é um processo bem tradicional, que as empresas conhecem e praticam já bastante em relação à versão 2009, e, de uma certa forma, apesar de que existe agora esse diagrama de uma forma de círculo, destacando mais uma vez essa interatividade, a gente pode perceber que os processos chaves, que são aqueles que estão no centro, eles permaneceram basicamente os mesmos, né? Então, isso foi uma decisão bastante importante, porque as principais organizações que já utilizam a ISO 31000 no seu dia a dia vão ter um impacto menor quando migrarem para a versão nova, até porque o desenho praticamente é o mesmo. A novidade é que, além da comunicação e consulta e do monitoramento e análise crítica, tem como base também toda a parte de registro e relato, que dá o suporte, principalmente às questões de supervisão, auditoria, que a gestão de riscos hoje em dia tem trazido para as organizações. Bom, e como é que fica o futuro e o dia a dia do mundo das normas a partir dessa ISO 31000, né? O comitê técnico, ele além de trabalhar com a norma ISO 31000, ele trabalha também com outras duas normas. Então, nesse momento, estão em revisão a norma 31010, que é uma norma, essa sim, muito detalhada em relação a técnicas e métodos de gestão de riscos, prevendo 41 técnicas, né? Que seria exatamente uma dessas normas que vão ser parte dessa família da norma 31000, que é a 31010. E também em andamento o desenvolvimento de uma norma 31022, que é uma norma de orientações para a gestão de riscos legais. É uma norma importante que as organizações hoje têm bastante interesse. Então, eu diria assim, são as duas normas que no comitê da ISO Internacional estão sendo trabalhadas por todos os países. Especificamente da 31010, eu reforço que ela já existe, então o trabalho de desenvolvimento, na verdade, é um trabalho de revisão, e aqui no Brasil a gente está acompanhando para e passo. Nós tivemos agora, recentemente, o encaminhamento das sugestões e comentários brasileiros, foram 150 comentários enviados, nós tivemos vários especialistas brasileiros trabalhando em algumas dessas técnicas, algumas delas muito específicas, RASOP, Brainstorm, ALARP, Bontai, né? Então, os diversos especialistas nos ajudaram, comentando e revisando a 31010, que é essa norma que está em revisão. No Brasil também, a gente tem a oportunidade de tratar no mesmo Comitê de Gestão de Risco as normas de gestão de continuidade de negócios, que são as normas da série 223, né? 22301, 22313, e que são normas também que hoje estão baseadas nesses mesmos conceitos de gestão de riscos. E, finalmente, a norma de gestão de risco e segurança da informação,
que é a 27005, que é uma norma que, desde a sua origem, em 2011, é uma norma bastante alinhada com os conceitos, termos e definições da 31000 e que também está sendo agora, no momento, revisada para que ela possa se alinhar, então, também com a nova versão 2018. Aqui no Brasil, independente da ISO, nós também tem uma frente de trabalho específica desenvolvendo uma norma brasileira de gestão de riscos em estruturas regulatórias. O pessoal do Imetro tem liderado essa iniciativa e a ideia, a proposta é que a gente consiga publicar essa norma como uma norma brasileira que é apropriada para todos os organismos de supervisão, regulação que nós temos. Então, hoje participam diversas organizações de supervisão e é uma norma bastante interessante. Então, eu já, de antemão, convido as pessoas que têm interesse também em participar do desenvolvimento dessa norma brasileira, que entrem em contato, então, para que a gente possa incluí-los nesse grupo de trabalho, que consideramos uma norma bastante importante. Concluindo, acho que é bastante importante o que acabou gerando dentro da ISO, o que nós poderíamos chamar de uma mentalidade de risco, onde praticamente todas as normas ISO hoje em dia elas passam a ser revisadas utilizando-se por trás essa ideia de uma risk-based thinking, né, ou uma mentalidade de gestão de riscos. Assim, por exemplo, a norma ISO 9000, que é talvez uma das mais famosas da ISO, né, ela foi totalmente revisada utilizando-se a base de gestão de risco para incorporar ao seu processo, essa mentalidade de risco. Da mesma forma, a norma de compliance, que é a 19600, também foi redefinida, né, criada utilizando todas essas abordagens, temas, nomenclatura e definições da gestão de risco prevista na ISO 31000, e recentemente a ISO 37001, que é uma norma anti-suborno que também utiliza os conceitos de gestão de risco ou a mentalidade de riscos dentro da sua abordagem. Então, isso é muito interessante, porque nos conduz, na verdade, para um tema de integração que havíamos comentado, onde, se a gente pudesse imaginar, talvez no futuro, num cenário futuro, daqui a 5, 10 anos, onde a prática de gestão de risco, na verdade, vai se incorporando nos processos da organização, e os profissionais, os tomadores de decisão, cada vez mais, então, orientados por essa mentalidade de risco, eles se tornam cada vez mais um outro tipo de profissional. O profissional onde a gestão de risco, na verdade, faz parte do seu dia a dia, os termos, técnicas e métodos, eles evoluem. Então, se pudéssemos observar assim uma cadeia evolutiva do profissional, né, desde lá dos primeiros homos até o Homo sapiens, a gente poderia prever aí no futuro, quem sabe, o surgimento do Homo riscus mangens, né, que seria exatamente essa visão do profissional, independente da sua área de atuação, que utiliza, então, essa mentalidade de risco para apoio à decisão e para gerenciamento de incertezas. Bom, reforçando mais uma vez que algumas pessoas já estão encaminhando perguntas, essas perguntas podem ser encaminhadas pelo chat da nossa ferramenta, né, e serão respondidas ao final da segunda apresentação, que será conduzida pelo Eduardo Poggi. Eu, mais uma vez, agradeço a paciência e a atenção de todos, deixo meu e-mail, os meus contatos, e reforçando a importância de mais participações nesse nosso grupo, nesse nosso comitê. O Brasil tem tido uma representatividade muito grande, a nossa participação foi desde a primeira reunião no Japão, em 2003, né? Então, já temos 15 anos participando dessas ações da ISO, e com isso o Brasil tem sido bastante respeitado em relação a esse tema de gestão de riscos. Então, agradeço mais uma vez a participação. As pessoas que tiverem perguntas, elas, por favor, encaminhem por escrito no nosso chat e estaremos respondendo elas ao final da segunda apresentação, o qual eu passo agora, então, a palavra para Eduardo Poggi, que é gerente de soluções da Módulo, que vai falar exatamente sobre semelhanças e diferenças entre essa nova versão da ISO 31000 e o COSO RM versão 2017, também recém-lançado no ano passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Alberto Bastos. É um privilégio estar aqui para falar sobre esse relacionamento dessas duas principais normas relacionadas com a gestão de risco. A gente percebe que existe uma semelhança entre as duas e a gente vai abordar esses temas a partir de agora. Bom, conforme o Alberto falou, a gente tem duas normas, uma norma que é a ISO 31000, que ela é bem, vamos dizer assim, genérica, ela endereça diversas audiências, diversos perfis, e foca no processo de orientar a diretriz de como você vai fazer o processo de gestão de riscos em qualquer segmento, em qualquer atividade, em qualquer local. Já o COSO, ele é uma norma bem específica, vamos chamar assim, específica para empresas, onde você tem um conjunto de informações, componentes e princípios, detalhando como você fazer o processo de fazer a gestão de risco corporativa dentro da empresa. Percebe-se que são duas normas, uma com mais de 200 páginas e a outra com cerca de 17 páginas aí de informações mais genéricas. A gente vai falar um pouquinho da evolução, vou falar um pouquinho do COSO, para a gente fazer vamos dizer assim, uma ponte entre o que o Alberto falou do risco, da norma de gestão de risco da ISO e do COSO, e a gente vai, então, descer um pouquinho no detalhe desse relacionamento entre as duas. Bom, o COSO é uma organização privada, foi criada em 85, foi criada por um conjunto de representantes de associação de classe ligada à área financeira e auditoria, e ele, desde então, vem procurando construir normas e frameworks para apoiar as empresas nos quesitos de gestão de riscos, né, controles internos e na parte relacionada com ética dentro das empresas. Perceba que nós temos o Instituto de Auditores Internos, que é um instituto forte nos Estados Unidos, e eles são, vamos dizer assim, os sponsors do COSO. Bom, um pouquinho da evolução do COSO e da ISO 31000 e alguns marcos regulatórios. Só para todos entenderem o cenário do que a gente está falando, né? Desde 85, a gente tem a Basileia, tem a criação do COSO. Em 94, nós temos o COSO 1, que foi criado para a base de controles internos, que é o COSO 1. E em 2004, foi lançado o COSO RM, já porque nesse período de 10 anos, foi se criando um conceito de gestão de risco dentro das empresas, e o COSO lançou o COSO 2 RM, que todos conhecem o CUB, e, por outro lado, foi lançado também, vamos dizer assim, a norma neozelandesa e australiana de gestão de riscos, que serviu como base para a ISO 31000 e a atualização da ISO Guide 73, que são as duas normas, uma específica falando sobre os termos e definições que é a ISO Guide 73, e a outra que é a ISO 31000, que fala desse processo de gestão de riscos que foi originado da ANS-NZS. Se a gente olhar os marcos regulatórios, a gente vê que a preocupação de gestão de risco começou a crescer com a Basileia II, com o Visa-CISP, a Sarbanes-Oxley em 2002 foi criada essa legislação que obriga as empresas a fazer reportes sobre os seus processos internos de geração de dados financeiros, e a partir daí a gente vem percebendo uma evolução, ou seja, em 2013 o COSO lançou o COSO ICIF, que é uma evolução daquele COSO 1 que é o de controles internos. Em 2016 a gente começou a ver o setor público, a área de governo, preocupando-se com todo esse processo de gestão de risco. Então foi lançado em 2016 a Instrução Normativa Conjunta, ok? Foi lançado também a Lei 13.303 das empresas estatais, e foi atualizado também o PCI 3.2, que é a evolução do PCI que veio lá do 1.0. Em 2017, que foi ano passado, foi lançado o COSO RM, essa que a gente está falando agora, que a gente vai fazer a referência. E esse ano, a ISO 31000. E muitas empresas europeias ou que tratam
com dados de cidadãos europeus, vão enfrentar agora a GDPR em 2018, a partir de maio de 2018. Então, o cenário é esse. Nós temos uma evolução, que a gente pode ver uma evolução do processo de gestão de riscos, tanto pelo COSO quanto para a ISO, para atender também os marcos regulatórios que foram definidos nesse tempo. Tá? Para falar do COSO, a gente tem que falar um pouquinho de governança, porque o COSO, esse COSO novo que foi lançado, ele se preocupa com a gestão de riscos na governança e como a governança vai supervisionar a gestão de riscos em seus processos e na sua vamos dizer, na sua operação. O COSO é bem focado em empresa, então ele se preocupa em definir na norma e mostrar componentes e princípios que vão atender essas melhores práticas de governança. O IA, ele apresentou, acho que todos são familiarizados com essas 3 linhas de defesa do IA, né? Sendo a primeira linha de defesa a linha da função operacional, dos gestores, a segunda linha é mais um conceito de definir os processos que têm que ser feitos para garantir gestão de riscos, qualidade e outros controles, e a terceira linha é a linha de auditoria interna. Esse slide eu fiz propositadamente para explicar como o COSO apoia essas 3 linhas de defesa, sendo o COSO e CIF, que é o de controles internos, apoia a primeira linha de defesa na medida de controles internos e a auditoria interna, o COSO e CIF. Já o COSO ERM, já atualizado na versão 2007, ele apoia a primeira linha de defesa, orientando como deve ser feita a gestão de riscos, e apoia a segunda linha também, orientando de que forma e de que método e de que processo tem que ser adotado para que a primeira linha execute a sua gestão de riscos. Então, nós estamos falando a ISO 31000, ela é um pouco mais genérica, né? E, por ser mais genérica, ela consegue abordar também a segunda e a primeira linha de defesa no seu quesito de gestão de riscos. Por que foi criado o COSO? Né? Foi atualizado o COSO 2017. Por quê? Porque o COSO 2014, 2004, ele tinha esse cubo onde você tinha entes internos, objetivos 7, etc. Eles não tinham uma aderência com a performance e a estratégia. Então, qual foi o foco? Foi aumentar a visão do valor da gestão de risco na hora que você executa e cria a estratégia. Então, você pode perceber, nós podemos perceber que o COSO, ele nessa figura bonita, ela tem no seu meio o processo de geração de valor de uma empresa, ou seja, desde a definição da missão, visão e os valores, definição da estratégia, a definição dos objetivos e a implementação e execução disso para atingir um valor. Então, um dos objetivos era aumentar esse alinhamento entre a gestão de risco e a performance organizacional, sendo aplicada em todos esses itens que estão aí. Tá? Então, era um objetivo diferente do cubo. Agora, a ideia é que você permeie dentro desses processos de definição da visão da empresa, para onde ela quer ir, da missão, etc., o processo de gestão de riscos. Então, o COSO ele é composto por 2 partes hoje. A primeira parte é a definição dessa parte de cima, que seria as principais definições, e a parte de baixo, que seria os componentes e princípios fundamentais que apoiam o COSO. Tá? Então, o que a gente pode perceber? Algumas pessoas chamam essa parte de cima de hélices, outros chamam de serpentinas. Tá? O objetivo dessas serpentinas, que você pode ver, é perpassar todo o processo de definição do objetivo, definição da estratégia, até a geração de valor, a implementação e a performance. Então, você tem 2 tipos de serpentinas que você pode ver aí. Uma relacionada com a governança e a cultura, que é a liderança, qual é a missão, qual é a visão, que vai perpassando todo o processo da empresa. E outra é o processo de comunicação e consulta. Então, temos
um grupo que é governança e cultura, perpassando todo o processo junto com informação, comunicação e reporte. A outra serpentina é a definição de objetivo, de estratégia e objetivos, mais a performance e a revisão e atualização, ou seja, monitoramento e revisão. Então, o que a gente percebe aqui é que esses 3 itens aí são um core de gestão de riscos. Importante salientar que na versão que foi para o draft, que foi enviado para a revisão do público, esse item performance chamava-se Risk and Execution, o que levou a entender que é o processo de gestão de risco em qualquer atividade da empresa. Ok? Então, esses aqui são os componentes e os princípios do COSE, onde você percebe a definição da governança, cultura, todo o estabelecimento da estrutura da gestão de risco dentro da empresa e a parte de comunicação do outro lado. E no meio você vê a performance, que é a identificação de riscos, a análise, a avaliação de riscos, a priorização dos riscos, as respostas e todo o processo de gestão de riscos que a gente tem. E, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, por favor, postem lá no chat que a gente vai responder. Okay? Bom, resgatando o que o Alberto falou agora há pouco, né, a ISO 31000, ela também esse processo de liderança, da alta direção e do processo de gestão de riscos. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês que as duas normas ela têm um processo bem semelhante. Então, eu me preocupei em trazer essa semelhança para vocês. Vamos olhar as serpentinas e a gente vai ver, ou as hélices, que algumas pessoas também chamam. Então, olhando a serpentina de governança e cultura, você percebe que todo a leadership commitment, a definição, está relacionado com essa governança e cultura. Por outro lado, nós temos a informação, comunicação e reporte, está bem relacionado com o que a gente vê na comunicação e consulta e registro relato da ISO 31000. Então, esses 2 tópicos eles se relacionam bem nesse ponto. Quando a gente olha a hélice relacionada com objetivo, estratégia e performance, você pode perceber que o objetivo, estratégia e performance está relacionado diretamente com o escopo, contexto e critérios. A performance, que é o Risk and Execution, que é exatamente você fazer o processo de avaliação de riscos e o tratamento de riscos, estão relacionados com esses itens da ISO. E a revisão e avaliação está relacionado com o processo de monitoramento e revisão. Okay? Então, a gente enxerga que as duas normas elas são como se fossem co-irmãs. A ISO 31000 é uma norma mais genérica e ela é aplicada em diferentes atividades que a gente pode identificar. E o COSO é aplicado numa atividade empresarial, uma atividade onde você tem a definição de um objetivo empresarial, até pela sua origem de instituições financeiras, etc. Ela tem um foco mais empresarial, mas, de qualquer maneira, as duas elas são aplicadas. Eu estava participando de alguns debates e algumas pessoas responderam que muitas empresas, através de uma pesquisa, muitas empresas utilizam as duas normas. Tá? Uma porque o código é mais detalhado, é um pouquinho mais complicado de ler, de aplicar, e a ISO ela é fácil de entender, porque ela tem só 17 páginas e vamos assim, ela é um extrato da gestão de risco. Então, olhando a referência entre os 2 modelos, nós temos toda a parte de governança e cultura relacionada com a estrutura de gestão de ISO 31000, estratégia e definição de objetivo relacionada com escopo, contexto e critério, performance relacionada com o processo de avaliação de riscos e tratamento de risco, revisão e verificação estão relacionados com monitoramento e análise crítica, e a parte de informação, comunicação e reporting ligada às 2 itens da ISO no final. Okay? Uma coisa que a gente percebe, de onde a gente percebe que essas coisas estão bem relacionadas, é que a definição de riscos é a mesma para os 2. Ou seja,
tirando o apuro da descrição do COSO, basicamente, a definição de risco é o efeito da incerteza nos objetivos, que é a mesma coisa. A incerteza é a possibilidade de que eventos podem ocorrer e afetar diretamente a estratégia e objetivos. Percebam que a diferença do COSO é que aí está ligado a uma estratégia da organização, uma estratégia empresarial, diferente da ISO, que é mais genérica, e não vai ser que é aplicável em qualquer atividade. Se você for aplicar numa atividade de quero pegar meu filho na escola e não ser roubado, por exemplo, você não tem estratégia, você não tem uma definição de estratégia, etc. Você tem o seu objetivo. Ok? Outra coisa que é importante é a integração. As duas normas referenciam como integração como sendo ponto fundamental para você efetivamente fazer um processo de gestão de risco dentro da sua empresa. Ok? E essa atividade tem que ser permeada por toda a organização. Okay? Para encerrar, eu quero ressaltar algumas coisas que são muito importantes, que também são faladas. Qual é o principal objetivo da gestão de risco? O principal objetivo da gestão de risco, isso já foi falado na ISO 31000 pelo Alberto, é fornecer suporte para a tomada de decisão no dia a dia. É o conceito da ISO 9000 do Risk-Based Thinking. Ou seja, a gestão de risco serve para te apoiar a tomar a decisão. Você tem estratégia, seu objetivo definido, você tem que monitorar o que está acontecendo para você tomar a decisão sobre como atingir esses objetivos. Em segundo, o que está maior? Porque é a principal. Digamos que 80% do objetivo da gestão de risco é fazer isso. Mas ele também é usado para satisfazer requisitos regulatórios, normativos que a empresa enfrenta. Ou seja, uma pessoa que está implantada uma gestão de risco, uma pessoa que tem uma empresa pública que tem que atender a instrução normativa C01, ela satisfaz isso fazendo um processo de gestão de risco. Em terceiro, se você tem um processo de gestão de risco implementado, certificado e bacana, você, quando for fazer algum seguro ou algum investimento aporte financeiro, as taxas que você vai pagar são menores, porque você tem um processo de gestão de risco que garante que seus objetivos vão ser atingidos. Então, esses pontos é que eu queria trazer, e eu acho que a gente pode passar para a parte das perguntas e das respostas. Vou repassar para o Alberto Baixo. Muito obrigado a todos. Vamos responder as perguntas. Muito obrigado, Eduardo Poggi. Acho que a apresentação foi bastante didática em relação a essa preocupação de comparar as semelhanças e diferenças entre a ISO 31000 e o COSO. Muitas pessoas, inclusive, perguntam se deveria usar uma norma ou a outra, né? E, na verdade, a resposta certa é que, na verdade, ambas são bastante apropriadas para se utilizar cada uma em cada caso. Destacando, inclusive, que o pessoal do COSO ele participa do Comitê Internacional da ISO. Então, a ISO 31000 também tem colaboração do pessoal que desenvolve o COSO dentro dessa situação, mantendo exatamente esse alinhamento, que é o alinhamento que nós estamos destacando aí na grande dimensão das duas normas, que talvez tenham trazido a palavra integração como a sua palavra-chave, né? Em ambas destacam muito essa importância, 31000 colocando a necessidade de que o processo de gestão de riscos não seja, de fato, um processo separado, e sim um processo que é embedded, né? Incorporado dentro dos próprios processos das organizações. Agradeço o pessoal que já mandou as perguntas, continua em aberto para que vocês possam encaminhar as perguntas por escrito na seção Questions da nossa ferramenta. Acho que nós não temos muito tempo para responder todas as perguntas aqui, nós vamos escolher algumas para responder rapidamente, e de antemão, todas as outras perguntas que não puderem ser respondidas agora, neste momento, de qualquer forma, nós estaremos respondendo elas posteriormente por e-mail, e também a nossa ideia é produzir um FAQ, um modelo de perguntas e respostas mais frequentes sobre esse assunto, e publicarmos, então, no nosso site, no nosso LinkedIn. Então, vocês podem continuar encaminhando as suas perguntas. A gente vai escolher algumas perguntas rápidas agora, para que a gente possa, de uma maneira geral, então, responder.
A primeira pergunta, que eu acho que ficou bastante aqui colocada, é a situação em se tratando de segurança da informação, se é uma boa prática utilizar a 31.000 junto com a 27.005. A pergunta do Paulo. Paulo, na verdade, excelente pergunta, porque a 31.000, como foi comentado, é uma norma bastante genérica, e o que se espera é que exista, então, toda uma família de normas 31.000 que sejam produzidas especificamente para assuntos específicos, e algumas áreas e temas específicos, então, desenvolvam também as suas normas específicas de gestão de riscos. O pessoal de gerenciamento de projetos, do PMBOK, por exemplo, uma das disciplinas é a disciplina de gestão de riscos. Existem normas específicas de gestão de riscos em gerenciamento de projetos. Da mesma forma que existem normas de gestão de riscos em segurança da informação, normas de gestão de riscos em outros temas e outras disciplinas. Então, a ideia é essa. O que se espera é que elas todas sejam alinhadas e elas sigam, vamos dizer assim, a terminologia e os modelos que a ISO 31000 traz, então, funcionando quase como um grande guarda-chuva também para os desenvolvedores de norma que podem utilizar a 31.000 como referência. Tem uma segunda pergunta que fala sobre a questão específica de o que muda, é uma pergunta do Valdec, em que muda em relação à obrigatoriedade na gestão de riscos para os mercados público e privado com a nova versão da 31.000. Então, primeiro, na verdade, destacando, por ser uma norma de diretrizes, ela não é uma norma obrigatória, é uma norma de orientações, recomendações, portanto, ela tem um caráter voluntário para que as empresas e organizações adotem de uma forma opcional, porém, nós sabemos que várias organizações e organismos de supervisão e de regulação, eles já colocam a gestão de risco não como ato voluntário, mas sim como, na verdade, necessidades prementes de fazer. Então, no governo, por exemplo, a gente pode destacar a INC 01, que exige, na verdade, não só a gestão de riscos, mas toda a questão de gestão de riscos, governança e controles internos e compliance. Então, tudo isso é interessante, porque é possível ter também uma abordagem de governança e compliance orientada por esse modelo genérico de gestão de risco. A Lei 13.303 também, que é a lei das estatais, também é mais uma que destaca a necessidade e obrigatoriedade da implementação de estruturas e modelos de gestão de riscos. Se nós formos para alguns segmentos específicos, no caso de segmento financeiro, as normas do Bacen, Basileia, que colocam questões específicas de riscos operacionais, a área de seguros também, normativas da SUSEP, e assim por diante em vários setores. Então, o que se pretende, na verdade, não é criar uma norma de certificação, mas uma norma que, uma vez algum organismo de supervisão e regulação exigindo do seu supervisionado uma implementação de uma estrutura ou um processo de gestão de risco, a ISO 31000 sirva, então, sim, como uma referência ou um modelo de referência que possa ser utilizada. Então, esse é um ponto. E tem uma terceira pergunta que eu vou responder agora, e depois eu passo a palavra para o Eduardo Pode responder algumas específicas também, que é sobre algumas pessoas que, inclusive, participam ou têm interesse em participar do Comitê de Gestão de Risco da ABNT, ou como acompanhar a atividade e os trabalhos em andamento das comissões e do desenvolvimento de normas. Então, destacar que aqui no Brasil, então, o fórum apropriado para essa participação é o fórum do Comitê de Gestão de Riscos da ABNT, do qual eu atualmente coordeno, e por isso os interessados em participar ou indicar a participação de alguém dentro da organização, basta me enviar um e-mail diretamente, vocês têm a minha referência no final da apresentação, que ela vai ser disponibilizada também no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, basta me enviar um e-mail diretamente, ou então um e-mail para aquela lista que foi informada, risc-l@modulo.com.br. E especificamente aqui no Brasil, a norma 31.000 versão 2018 foi lançada em inglês na semana passada, e nós aqui no Brasil colocamos também em consulta nacional a versão brasileira traduzida. Então, uma norma brasileira, o que nós chamamos de NBR, uma norma brasileira aqui, antes dela ser publicada, ela circula, então, para que qualquer pessoa da sociedade possa baixar o seu conteúdo, analisar seu conteúdo e enviar, então, sugestões e comentários caso ocorram. Após o fim deste processo, aí, então,
nós teríamos a publicação oficial como norma brasileira. E dentro desse aspecto de uma norma brasileira oficial publicada pela ABNT, ela tem um respaldo muito grande no aspecto jurídico, porque até se referenciarmos à questão constitucional da negligência, imprudência ou imperícia que um gestor, um profissional possa ter, o cumprimento, na verdade, você se orientar e seguir uma norma técnica publicada, e principalmente porque essa norma técnica não é apenas uma norma brasileira, mas ela é uma norma internacional, ela serve, sem dúvida, como quase que um seguro em relação de que o profissional, a pessoa, está de fato seguindo aquilo que os especialistas consideram que é a melhor prática. Então, para vocês terem acesso à consulta nacional, o conteúdo da norma encontra-se lá totalmente disponível. Basta consultar o site da ABNT, abnt.org.br/consulta nacional, e vocês vão encontrar lá várias normas brasileiras que estão em consulta nacional, dentre elas, então, a NBR ISO 31000, versão 2018, que pretendemos lançar aqui no Brasil em março. Então, no mês que vem, logo encerrando no início do mês essa fase de consulta nacional, praticamente temos um pequeno trabalho burocrático e a publicação oficial da norma. Mas eu poderia reforçar que o conteúdo da norma que vai vir a ser publicada praticamente é esse conteúdo que está hoje disponível no site. Então, para quem quiser ter acesso à ISO 31000 versão 2018, não só no seu conteúdo em inglês, que pode ser adquirido diretamente no próprio site da ISO, pode-se também, na verdade, neste momento, baixar a versão que encontra-se em consulta nacional no site da ABNT. Eu passo, então, agora a palavra para o Eduardo Poggi, que tem algumas perguntas relacionadas à comparação do COSO e com a ISO 31000. Olá, tem duas perguntas aqui que eu gostaria de responder. A primeira delas é do Douglas Barbosa, que ele pergunta se o COSO de 2017 substitui o COSO de 2004, ou seja, a serpentina ou hélice substitui o cubo. Olha, Douglas, quando uma nova versão é publicada, ela substitui o cubo, sim. O modelo é que, em vez de você ter aquela visão de cubo, você tem aquela visão do processo da organização, desde a definição da sua estratégia, definição dos objetivos, definição, e que a gestão de risco esteja implementada nesse processo todo. Ok? Então, respondendo a sua pergunta, é efetivamente isso que acontece. O COSO 2017 substitui o COSO RM de 2004. Ok? A outra pergunta é do... Deixa eu ver aqui. Bom, outra pergunta é do Ricardo Almeida. Ricardo Almeida pergunta se eu tenho algum conhecimento de alguma pesquisa recente, eventuais resultados, do percentual de uso da ISO e do COSO RM no mercado. Olha só, eu não tenho uma pesquisa, eu participei de um debate, tá? E nesse debate foi feito com vários profissionais no mundo, um debate exatamente entre a ISO e o COSO, e foi feita uma pergunta, um pool, e efetivamente falando sobre isso. Qual o percentual de uso da ISO? Quantos respondentes responderam que usam a ISO? Cerca de 70%, quase 80%. Quantos respondentes responderam que usam o COSO? Quase 30%. Quanto usam as duas? 30% das pessoas usam as duas. Então, o que a gente percebe é que as duas são bem utilizadas, tá? Sendo que a gente está vendo um crescente de se utilizando as duas. A ISO 31000, como ela é uma genérica, você usá-la e no detalhe usar o COSO, não existe problema, porque você está respeitando as duas normas. Eu já fiz trabalho no setor público, já fiz alguns projetos no setor público pela Modo, e a gente percebe que essa é uma verdade. As pessoas se preocupam a usar a ISO 31000, mas na hora que você desce no detalhe específico da organização, etc., eles pegam referência ao COSO. Isso se explica também pelo fato da Instrução Normativa 01 referenciar o COSO RM e o COSO CIF. São dois COSOs diferentes. Um trata só de controles internos,
e o outro trata de RM. Mas existe um relacionamento entre as duas. Então, o fato da INC 01 ter sido publicada pelo governo federal, então, cada vez mais as empresas estão utilizando também mais o COSO, sem descartar o que é as referências da ISO. Então, acho que eu vou passar para o Alberto agora, para a gente finalizar. Muito obrigado a todos, é um privilégio. Obrigado, Eduardo Pós, obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Nós já estamos chegando no final do nosso horário previsto, meio-dia. Temos outras perguntas aqui a serem respondidas, e conforme comentamos, na falta de tempo, nós estaremos respondendo para cada um individualmente e seguindo aqui a sugestão, a ideia de publicarmos, então, também uma sessão de perguntas e respostas mais frequentes no nosso site à disposição. Também há uma pergunta, e várias perguntas, perguntando se iremos disponibilizar o conteúdo dessas apresentações. Sim, as apresentações foram gravadas e elas vão estar disponíveis também no nosso site, no nosso LinkedIn, e em breve, talvez ainda esse mês, a gente consiga colocar no nosso canal do YouTube. Então, nós estaremos informando a todos vocês o link correto em relação a esses assuntos. Bom, só mais uma vez reforçando, as pessoas perguntam onde adquirir a ISO 31000, então, de forma, a ISO 31000 lançada em inglês, ela está disponível no site da ISO, a norma brasileira estará disponível na ABNT assim que nós lançarmos, a previsão, então, é que ainda em março ela estará disponível para ser adquirida na ABNT. Quem tem já a atual 31000 versão 2009 não tem nenhum desconto, né? Esse infelizmente, porém, é uma pergunta da Fabiana, porém, Fabiana, a BNT, por exemplo, aqui no Brasil, o preço de uma norma varia conforme o número de páginas. Então, como essa é uma norma bastante curtinha e ela ainda foi mais encurtada ainda em relação ao seu número de páginas, é uma norma bastante barata, quase que um preço de um livro, né? Então, eu recomendo a aquisição oficial da norma, embora, em termos de conteúdo, para que a gente possa ter acesso ao conteúdo, hoje, sem custos, no site da BNT, em Consulta Nacional, vocês encontram, então, a versão que será publicada com mínimos, talvez, detalhes e ajustes só de gramaticais. Bom, mais uma vez, então, eu agradeço a atenção de todos, nos colocamos à disposição, temos também, ao final da apresentação, os nossos contatos, as nossas redes sociais, estamos à disposição para responder, então, essas perguntas depois no nosso site, nas redes sociais, e também individualmente algumas perguntas que possam ser de caráter mais pessoal. Muito obrigado e até o próximo seminário.